Na aula de hoje, eu vou apresentar primeiro a tela do AVA, mostrar para vocês a tarefa, vamos ler a tarefa junta. O estudo de caso nós já lemos na última aula, então não vamos precisar ler ele de novo, precisa? Acho que não, né? Vocês já lembram dele? Já lemos ele, então na aula de hoje vamos só ver esse estudo de caso. De hoje sem precisar, vamos só ver a tarefa sem precisar ler o estudo de caso. Então, o que é para vocês fazerem? Aqui na tarefa diz o seguinte: cada aluno considera o mais importante do que absorver o conteúdo ministrado é o aluno aprender a aprender, ou seja, chegar às fontes do conhecimento, tornando seu aprendizado independente. Para realizar essa atividade, essa tarefa, leia o artigo Panificadora Maria Bonita e conta a história de uma panificadora. É o artigo que lemos na penúltima aula, ok? Para realizar essa atividade, você deverá elaborar um plano de melhoria contínua, levando os conceitos do just in time, e aqui não está, mas também é do Kaizen. Você deve analisar as atividades, como as atividades são realizadas atualmente, propor novos processos e criar um plano de implantação do just in time e do Kaizen na padaria Nascer. Ok? Ok, professor. Antes da gente. Vocês já assistiram um vídeo que tem lá no início da aula, que tem lá nessa aula? Na aula 3, vocês já assistiram um vídeo? Eu ainda não, professor. Eu também não. Vou colocar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada na diferença do Just in Case. Nós temos dois sistemas de produção. Um deles é o Just in Case, que é o sistema de produção que a Ford utilizava. E nós temos o sistema Just in Time, que é o sistema que a Toyota criou para produzir. O que eu quero que vocês façam é analisar as atividades, como as atividades da padaria são realizadas e propor soluções baseado no sistema Just in Time. Ok? Vamos dar uma olhada neste vídeo. Espera aí, tá, não está no início isso. Estão conseguindo ver o vídeo aí? Ouvir tudo certinho? Tô. Ok. O sistema Just in Time, o sistema Just in Case, versão brasileira Alan. Tal como nós, o artesão pré-industrial se orgulhava de fabricar um produto de qualidade. Mas, ao contrário de nós, ele trabalhava sozinho, partindo da matéria-prima até chegar ao produto acabado. Como paramento, ele tinha capital de giro para fazer estoques, habituou-se a fabricar seu produto bem a tempo para a entrega, o sistema Just in Time. A Revolução Industrial mudou tudo isso. As fábricas cresceram e os estoques nas diversas etapas de produção também aumentaram. Ao se tornarem comuns as interrupções da produção, os fabricantes sentiram-se obrigados a formar estoques de componentes e bens acabados. Esse costume pode ter surgido de uma necessidade, mas por fim tornou-se hábito. Confiando na prosperidade, as empresas passaram a depender mais da quantidade do que da eficiência. O sistema Just in Case. O acúmulo de grandes estoques tornou-se normal. Para os japoneses, a situação depois da guerra foi diferente. Toda a base industrial do país tinha de ser reconstruída. Entretanto, eles enfrentavam uma escassez crônica de materiais e capital. Essas condições tornavam difícil, se não impossível, o sistema Just in Case. Ao invés disso, criaram uma versão moderna do sistema Just in Time.
o mesmo utilizado no passado pelos artesãos do Ocidente. Os japoneses não só refinaram, como redefiniram as técnicas do sistema e assombraram o mundo com sua produtividade. E agora, os métodos just-in-time retornaram ao seu lugar de origem, pois empresas ocidentais os estão adotando em diversas indústrias. Vamos examinar nesse vídeo em que aspectos do sistema just-in-time difere do just-in-case. Primeiro, vamos observar o modelo de uma linha de montagem e comparar os dois sistemas em funcionamento. Nós temos aqui uma pasta lisa que vem de um fornecedor externo. O trabalho deste grupo consiste em transformar a pasta em um produto acabado, com etiquetas divisórias e embalagem. Para isso, os 5 empregados dessa linha de montagem cumprem tarefas bem definidas. A pessoa número 1 pega as capas em lotes de 12. Depois cola uma etiqueta na capa e a passa para a pessoa ao lado. Essa segunda pessoa carimba o título na etiqueta e passa a capa para um colega. O montador número 3 faz os furos com a cor e o tamanho certos e afixa o número correto no fichário. O montador 4 abre a ferragem da pasta e insere as divisórias. A seguir, fecha a unidade. A última pessoa na linha embrulha as pastas e as coloca em caixas, prontas para serem expedidas ao cliente. Temos ainda, é claro, a inevitável controladora de qualidade, que abre pacotes ao acaso para verificar a qualidade do produto. Adiante falaremos mais sobre essa pessoa. Além desses empregados, temos um auxiliar de almoxarifado que transporta os materiais de um lado para o outro. Atrás dele fica um amplo depósito necessário para guardar esse estoque adicional. Todo esse grupo é controlado pelo encarregado do almoxarifado, que através de um computador registra cada unidade de material que circula pela fábrica. Nada entra ou sai sem que ele faça um registro. A administração não poupou despesas para instalar esse moderno equipamento. Vamos ver a linha em funcionamento dentro do tradicional sistema just-in-case. Enquanto o trabalho transcorrer, apontaremos algumas das características desse tipo de operação. Uma das primeiras coisas que vemos é a grande quantidade de material que parece acumular em torno da linha de montagem. A montadora número 2 parece estar adiantada em relação ao colega número 3, e por isso empilha mais pastas do que poderão ser usadas de imediato. O montador número 4 parece estar rejeitando o grande número de divisórias e pegando folhas substitutas. O auxiliar de almoxarifado parece ter de correr para remover componentes em excesso e está trazendo um novo lote do depósito. Todas essas viagens, é claro, têm de ser registradas no computador. Percebemos ainda que nossa controladora de qualidade está lançando um bocado de pastas prontas no recipiente de rejeitos. Agora vamos deter a ação e fazer uma pequena experiência. Para nós termos uma ideia do retardo total em todo o sistema, vamos observar o percurso de uma pasta desde o início até o fim da linha de montagem. Vamos acelerar a fita e disparar um cronômetro enquanto observamos o percurso de uma pasta vermelha na linha. Essa pasta vermelha não voltou para o depósito como poderia ter ocorrido, mas levou 4 minutos e 23 segundos para completar o ciclo.
Lembre-se desse tempo quando examinarmos o sistema just-in-time mais adiante. Podemos ter uma ideia da produção em curso pelo número de unidades presentes na linha de montagem a qualquer momento dado. Bem, a ação se deteve. Vamos contar o número de unidades na linha. Existem 11 unidades no posto 1, uma no posto 2, 20 no posto 3, 9 no posto 4 e 4 no posto 5. Isso faz um total de 45 pastas presentes na linha a qualquer momento dado. Podemos verificar também que a controladora de qualidade está encontrando muitos defeitos. As unidades defeituosas vão para o recipiente de consertos e contribuem, é claro, para o volume do estoque presente em toda a fábrica. Vamos ver como isso acontece. Se o furador começa a fazer divisórias com furos ligeiramente desalinhados, ele vai empilhar uma porção de divisórias ruins antes que alguém note isso. A pessoa a seu lado está sendo pressionada a meter as divisórias na pasta o mais depressa possível. Se o defeito do material for gritante, ela o joga na cesta de rejeitos e pega outro. Se o defeito não for muito grande, ela não o considera e monta a pasta assim mesmo. Não é aconselhável parar para verificar o motivo do defeito, pois sempre há um amplo suprimento, pois se por acaso, ou seja, não só a cesta de rejeitos vai se enchendo, como alguns artigos mal feitos vão passando pela linha. Por fim, a controladora de qualidade, no fim da linha, começa a detectá-los. Mas nessa fase, tudo que ela pode fazer é devolver os artigos para serem refeitos. Entretanto, quantas pastas estão potencialmente defeituosas? A controladora de qualidade tem de pressupor que toda unidade, a partir do furador, precisará ser refeita. Nesse caso, são 30 pastas. Evidentemente, sempre há outra pessoa capaz de detectar um artigo defeituoso. O cliente. Em resumo, como funciona o sistema Just in Case? A duração do ciclo é de 4 minutos e 23 segundos. A produção em curso é de 45 unidades. O número de consertos em potencial é de 30 unidades. O espaço necessário para reparos e armazenamento é bastante grande. Nota-se pouca cooperação entre os empregados, pois todos são pressionados a manter a linha em andamento. Os defeitos da produção são ocultados pelos grandes estoques, o que resulta em sucata, desperdício e muitos consertos. Trata-se naturalmente de números hipotéticos em um modelo hipotético. Mas esses números são bem parecidos com os de muitas indústrias tradicionais que usam o sistema Just in Case. Passemos agora para o método alternativo, o sistema Just in Time. Vamos começar pondo somente uma pasta de cada vez no começo da linha. Essa pasta passará para o posto seguinte, até o seu ocupante estar pronto. Observemos o funcionamento da linha. Uma das primeiras coisas que notamos é uma redução do volume de estoque ao longo da linha. Se detivermos a ação, vemos que só há 5 pastas sendo trabalhadas. Vamos verificar a duração de nosso ciclo inserindo uma pasta vermelha e acompanhando o seu percurso. A duração do ciclo para a pasta vermelha foi reduzida a 1 minuto e 2 segundos. Podemos comparar o resultado com o sistema Just in Time com o do Just in Case. A duração do ciclo caiu de 4 minutos e 23 segundos para 1 minuto e 2 segundos. A produção em curso diminuiu de 45 para 5 unidades. Os consertos em potencial caíram de 30 para 8. Mas com todas essas quedas de estoques, a produção total da operação manteve-se igual. Vemos também que o espaço em torno da linha de montagem está bem menos congestionado.
E o que foi feito de todo o espaço de depósito, agora que os materiais não circulam mais de um lado para outro? E o nosso amigo do computador, que cuidava de toda a burocracia? Os sistemas just-in-time eliminam dispendiosos métodos de manuseio e conferência de materiais. E a controladora de qualidade? Os sistemas just-in-time reduzem em muito a necessidade de inspeção final, já que ocorrem menos defeitos na linha de produção. Se os furos das divisórias se desalinham, as pessoas podem detectar o problema e resolvê-lo logo. Então, o que conseguimos ao adotar em nossa linha de montagem de pastas o sistema just-in-time ao invés do just-in-case? Aceleramos a conversão de matérias-primas em artigos acabados e reduzimos o volume de produção em curso. Com essas duas mudanças, diminuímos os custos de manutenção. Reduzimos grande parte do espaço e dos equipamentos antes usados para armazenamento e manuseio. O sistema Just-in-Time possibilitou resolver os problemas mais depressa, reduzindo o tempo ocioso, e passou a haver menos necessidade de burocracia e programação do fluxo da produção. Ao delegar aos empregados maior responsabilidade pela qualidade, o novo sistema aumentou a produtividade. E ao aumentar a qualidade ao longo de todo o processo, reduziu os custos de controle de qualidade, assim como os rejeitos e consertos. Por fim, pode-se esperar que o sistema aumente as respostas ao mercado e assim as vendas. Essas, portanto, são as vantagens do sistema Just-in-Time, ao menos em teoria. Mas será que ele funciona na prática? Para descobrir isso, fomos à Miller Electric Company, que adotou o sistema Just-in-Time para a fabricação de equipamentos portáteis de solda. Todas as linhas de montagem da Miller, menos uma, foram reorganizadas como células, unidades autossuficientes. E um dos resultados mais notáveis foi uma redução do tempo entre o pedido e a entrega dos equipamentos. Realmente reduzimos esse tempo de mais ou menos 4 semanas, do começo ao fim, até o equipamento pronto. Antes, a passagem por todas as operações levava 4 semanas, e agora o ciclo se completa na célula em 13 minutos. As reduções de tempo de produção ocorridas na Miller se repetiram igualmente no estoque de componentes e na produção em curso. Começamos nosso balanço quando começamos a célula. E tínhamos aí mais ou menos 4.800 unidades de processamento espalhadas por toda a fábrica. Carretas e mais carretas. Tínhamos aqui armários cheios de modelos em áreas de montagem. Isso representa um bocado de aço e é claro que havia muita matéria-prima parada por aí. Agora nós processamos entre 250 e 300 unidades e é isso que temos em nosso estoque. Assim, o que acontece é que passa a existir muito mais ordem, mais controle. E os próprios vagonetes de material levam daqui as unidades completadas. Por isso, há uma economia de espaço e de transportes ainda maior. E eu acho que essa foi uma das economias mais importantes que aconteceram. Não só diminuímos nossa despesa com materiais, como ganhamos o espaço de armazenamento que antes era necessário. A economia de espaço resulta não só de menores estoques, como também da própria configuração da operação industrial. No sistema Just-in-Case tradicional, uma grande quantidade de material se acumulava em torno de cada unidade de equipamento. À medida que grandes estoques circulavam entre um departamento e outro, era necessário mais espaço para o manuseio desses estoques. Numa operação just-in-time típica, o equipamento é reunido de modo a evitar movimentar componentes pela fábrica. A redução dos estoques permite dispor as máquinas mais perto uma das outras, o que reduz ainda mais a necessidade de espaço. Juntar os equipamentos também permite aos empregados se comunicarem entre si, para que eles mesmos controlem melhor a operação. Bem, vocês podem imaginar o que aconteceria se tivéssemos 10 ou 20 dos carrinhos que viram naquela célula. Se eles estivessem dentro da fábrica, iam ocupar uma quantidade enorme de espaço. Agora, movimentamos material somente para a produção de uma semana. Assim, é claro que bastam uns poucos carrinhos. A ausência de estoques extras na fábrica significa que qualquer interrupção na linha tem que ser resolvida depressa. No sistema antigo, se surgia um problema, nem todo mundo se preocupava com ele, em todos os níveis de organização como hoje, mas agora, se aparecer um problema com a máquina na linha de montagem, todo mundo se preocupa com ele, desde o montador ao supervisor, alguém da engenharia ou alguém de vendas, todos se preocupam, gente de todas essas áreas
companhia, de cima a baixo, o problema passa a ser a preocupação de todos. Conversão mais rápida de materiais, menos produção em curso. Redução de espaço e manuseio. Solução mais rápida de problemas. Eis alguns benefícios obtidos pela Miller. Um aspecto básico da adaptação do Just-in-Time pela Miller é sua utilização do Kanban. Basicamente, o Kanban é apenas um sistema de cartões. Vou tentar descrevê-lo. Quando a pessoa que está utilizando as peças ou componentes começa a trabalhar, nós despachamos essas peças num container. No instante que ela começa a usar uma das peças desse container, retira esse cartão e devolve para mim. Ao receber esses cartões, começa a trabalhar com eles de cima para baixo, e as marcas amarelas e vermelhas na prateleira me informam que quando eu chego as marcas amarelas são mais ou menos um aviso, e eu tenho que começar a pensar enquanto registro essas coisas em meu programa para que não surjam problemas no que se refere à disponibilidade de peças. Para compreendermos melhor o sistema, vamos observar essa oficina de fresagem que fornece componentes a uma área de furação. Contentores padronizados com pequenas quantidades de componentes circulam de uma área para outra. Quando cada contentor está cheio, leva um Kanban. Quando as peças começam a ser usadas na furação, o Kanban é retirado e devolvido à área de fresagem, ou é preso no contentor cheio seguinte, que é levado para a frente. O Kanban serve para controlar, de modo simples, a quantidade de peças que circulam no processo. Uma vantagem importante do Kanban é reduzir em muito a programação e a burocracia, eliminando quase inteiramente os sistemas computadorizados de ordens de serviço. Eu vivo à procura de mais aplicações para o Kanban, porque é muito mais fácil para o supervisor, para o operador, olhar os seus cartões que lhe permitem perceber, à medida que voltam, a que componentes ele deve dar prioridade. Quando se recebe uma ordem de serviço gerada por computador para todos os componentes que passam pela área, não é informe sobre prioridades, é só dizendo disso que precisamos hoje, esta semana, e é tudo isso daqui. Um computador emitia automaticamente uma ordem de serviço. O planejamento despachava esse trabalho para a oficina. Muitas vezes, ou na maioria dos casos, havia mais do que apenas uma ordem de serviço. Em consequência, nós tínhamos 2 ou 3 ordens de serviço no mesmo dia. Não havia jeito de podermos completar esses componentes num período de 3 semanas, por isso estávamos atrasados em relação às ordens de serviço ou mesmo ao prazo final. Com o sistema de Kanban, ele vê os cartões voltando, sabe exatamente como, em qual linha cada peça está sendo usada, e isso lhe dá uma ideia do que e de quando ele vai ter que fazer isso ou aquilo. É um alívio com relação à angústia da manhã de segunda-feira, quando chegava a lista do computador com as requisições. Simplesmente não há termo de comparação. O sistema de Kanban é muito mais simples do que o da lista do computador. O sistema de Kanban não serve para tudo. Funciona bem com peças repetitivas. Mas alguns componentes maiores ainda têm de ser programados por computador, e a mistura dos dois sistemas é o ideal. Na produção diária, o Kanban elimina a necessidade de grandes estoques de peças e materiais, desde que essas coisas possam ser entregues regularmente e a tempo. Um aspecto importante da adaptação que a Miller fez do sistema Just-in-Time é a autorização de fornecedores exclusivos para muitos itens que antes vinham de várias fontes. Procuramos fornecedores exclusivos para muitos itens, ao passo que antes podíamos ter 3, 4 fornecedores para um só item. Um desses itens, em particular, são parafusos. Bem, temos um contrato com um fornecedor de parafusos. Eles chegam aqui e enchem nossos depósitos. Cabe a eles manter os depósitos cheios, e tudo o que fazemos é receber a fatura. Além disso, nossos fornecedores são responsáveis pela qualidade também, e eles entendem que estamos encomendando o volume que precisamos e esperamos que seja bom. E se o material criar um problema para nós, bem, cria um problema para eles também. Em última análise, portanto, o resultado que a Miller obtém com fornecedores únicos consiste em melhorar a qualidade geral do produto da companhia. Com o mesmo resultado, vem outra vantagem do sistema Just-in-Time. Ele atribui a cada empregado mais responsabilidade pela qualidade. Ao invés de chamarmos de inspetor de qualidade a cada vez que aparece uma unidade que apresenta defeito, devolvemos ao empregado a questão da qualidade. E obtemos com isso melhor qualidade, porque ele sabia que precisamos de unidades boas, como disse o colega. É isso mesmo. Quando o inspetor examina as peças, só pode rejeitá-la ou aprová-la, porque não pode fazer nada para mudar.
Mas se a responsabilidade pela qualidade cabe ao operador, e se ele examina as unidades que passam por suas mãos, pode fazer os ajustes necessários para evitar uma rejeição. E se for responsabilidade dele monitorar a qualidade, tem-se muito menor qualidade e muito menos rejeitos. Quanto aos custos de consertos, nossa redução, por exemplo, quando se trabalha com lotes menores, a gente recebia gabinetes, vários gabinetes para o mesmo modelo. Hoje, só recebemos o necessário para uma semana. Assim, se acontece alguma coisa, o material em processamento é pequeno. E não é só isso. Com o conceito de vendas, a mesma pessoa faz mais do que uma única operação. Por isso, ele inspeciona a peça que passa pela linha, de uma pessoa para outra. E pode-se pegar os erros muito mais depressa, porque a operação é feita toda de uma vez, ao invés de se continuar o trabalho e descobrir a falha no fim da linha. Ei, esperem um pouco, está tudo errado. E assim, pega-se o erro na hora, porque você está completando a unidade. O controle de qualidade é apenas uma das novas responsabilidades atribuídas aos empregados do sistema Just-in-Time. O senso de responsabilidade aumenta de alto a baixo, o que resulta em mais variedade no trabalho e mais produtividade. Eles adquiriram muitas outras qualificações e ficou mais agradável poder andar pela célula e, com certeza, fazer 3 ou 4 tipos de operações diferentes. O trabalho ficou bem mais interessante para o empregado. Na verdade, eu não estou trabalhando mais do que trabalhava antes. Acho que fico só um pouco mais ocupado. O dia passa mais depressa para mim. Eu acho que o sistema põe mais responsabilidade em nossas mãos. Todos os benefícios que vimos permitiram à Miller responder mais depressa às mudanças do mercado. A produção em nível diário dá uma flexibilidade que não tínhamos antes. Porque no passado, com certeza, continuaríamos a produzir um modelo durante 4 ou 5 semanas antes de alterá-lo. E se alguém quisesse um item opcional ou algum acessório, teria de esperar. Ou então seria preciso a gente pegar uma unidade no estoque e modificá-la. Enquanto hoje sabemos que podemos fazer isso a cada dia, ou seja, temos mais flexibilidade sem reduzir o nosso estoque. Uma das maneiras pelas quais a Miller conseguiu trabalhar com lotes menores a cada dia foi reduzindo o tempo de preparação dos equipamentos. Vejamos como se passa isso. Se é preciso 1 hora para preparar uma máquina a fim de que ela funcione durante 9 horas, o preparo representa apenas 10% dos custos de mão de obra e equipamento. É claro que, com certeza, será criado muito excesso de estoque. Se desejássemos uma produção menor, digamos, equivalente a 1 hora de operação, aí o preparo tomaria 50% do custo. Para evitar isso, os tempos de preparo têm de ser reduzidos em muito. Isso não acontece da noite para o dia, mas as companhias que lutam pelo sucesso do sistema Just-in-Time têm de trabalhar continuamente nesse sentido. Basicamente, nas outras prensas, esses preparos estavam exigindo da gente mais ou menos 1 hora. Hoje o preparo básico leva de 3 a 5 minutos. Com toda certeza, havia entre 10 e 15 preparos por semana. Talvez chegasse a 5 por dia, dependendo das encomendas. Cada preparo leva hoje de 3 a 5 minutos. O preparo mais demorado pode levar uns 10 minutos, o que inclui instalar uma peça e para alimentação automática e tudo mais. Acho que tivemos de dizer aos nossos gerentes divisionais umas 4 ou 5 vezes que estávamos mesmo utilizando todas as máquinas diariamente, e eles não queriam utilizar. No começo ficaram muito nervosos, não queriam que o estoque baixasse. Queriam 10, 12 semanas de tudo. Sabe como é? Quando viram o estoque cair para 2, 3 semanas, ficaram nervosos. Depois descobriram que isso era mesmo melhor para eles. Quer dizer, perceberam que a gente estava fazendo realmente uma coisa boa para eles. Eu estive num dos depósitos em Dallas e o encarregado de lá estava preocupado porque não tínhamos máquinas. Ele me disse, não tem nenhuma máquina e tem que fazer entregas hoje. Eu respondi, quando é que chega o próximo caminhão? Ele disse, hoje, não sei a que horas. Aí ele se virou e o caminhão estava lá descarregando. Tentamos produzir em nosso ritmo de consumo, mas nem sempre isso funciona no mundo real. Ou seja, sempre haverá algumas coisas que a gente tem de ter numa quantidade um pouco maior do que é necessária. Mas, basicamente, o sistema reduziu em muito nosso estoque de produtos acabados, a produção em curso e as matérias-primas. Esses, portanto, são os benefícios do sistema Just-in-Time. Não apenas em teoria, mas na prática, em companhias como a Miller Electric. Juntos, os DOV ajudam a melhorar a eficiência, a qualidade, a produtividade e as vendas. Mas há outro benefício importante, a melhoria de atitude. Trata-se de um maior senso de objetivo, de participação, de orgulho por fabricar um produto de qualidade. Bem, no começo eu fiquei com medo de entrar numa dessas, mas
Agora, o meu trabalho ficou 5 vezes mais fácil. A produção está... Bem, não se pode nem comparar com a situação de antes. E trabalhar ficou mais agradável. Minha tarefa ficou bem mais fácil. E então, vocês assistiram o vídeo? Conseguem ver como isso pode ser aplicado ao nosso estudo de casa? Ao como, professor? Conseguem ver como essas ideias que foram passadas no vídeo conseguem ser aplicadas no nosso estudo de casa? Vamos ver. Eu já fiz um trabalho aqui no nosso estudo de casa, já separei alguns dos problemas. Não separei, não peguei e fiz tudo. Fiz alguns problemas aqui que a gente pode, para vocês terem uma ideia do que é para vocês fazerem, certo? Então, aqui nós temos o nosso estudo de caso, só que agora ele foi dividido em alguns tópicos. A gente mostrar alguns problemas que tem lá. Um dos problemas, a contabilidade da empresa acumulava prejuízo. Estão me ouvindo? Sim, professor. Parece que alguém tinha falado que... Ah, é outro aluno, né? A Adriana está falando que o microfone dela não está pegando. Eu achei que estava falando do meu. Tudo bem. Então, aí aqui tem alguns... Eu dividi o nosso estudo de caso em alguns tópicos. É só alguns tópicos exemplificativos para vocês entenderem o que é para vocês fazerem, certo? Então, aqui, a contabilidade demonstra que a empresa acumulava prejuízo nos últimos 4 trimestres e que as reclamações dos clientes tinham sofrido um salto nos 2 últimos trimestres. Tem alguma atividade, alguma técnica de Kaizen, o Just in Time, que pode melhorar isso? O que vocês acham? Na verdade, essa parte esse problema que é apresentado aqui, ele é uma consequência do que está acontecendo na empresa. Então, ele não vai ser resolvido diretamente, nós não vamos aplicar o Just-in-Time ou Kanban neste problema. Este problema vai ser resolvido quando outros problemas forem resolvidos. Quando o desperdício for diminuído, lembra que muitos pães eram desperdiçados, bolos eram jogados fora, lembra? Lembra disso? Então, quando esses problemas forem resolvidos, a qualidade for aumentada, os clientes vão diminuir as reclamações e a contabilidade da empresa também vai melhorar. Aqui o caso do senhor Túlio. Ele era o dono da empresa, era graduado em contabilidade. Isso também é um problema. Por quê? O senhor Túlio, ele faleceu, não está mais na empresa. O que nós vamos fazer com a contabilidade da empresa agora? Essas atividades do senhor Túlio vai ter que serem passadas para outra pessoa. Lembra que no vídeo ele falou que algumas peças que antes eram produzidas pela empresa, agora passaram a ser produzidas por outras empresas? Sim. Então, aqui, será que a gente não pode pegar a contabilidade e passar para outra empresa fazer?
terceirizar a contabilidade? Acho que pode contratar a contabilidade de outras empresas, outras instituições, para dar panificadora. Isso mesmo. Com isso, nós vamos ter pessoas que têm uma ótima qualificação trabalhando na contabilidade e com um custo muito menor do que se fôssemos contratar um funcionário só para fazer isso. Aqui nós temos também, ó, muitos desses equipamentos haviam sido comprados há mais de 10 anos, quando as vendas eram 1/3 das atuais. Isso também é um problema. Qual a sugestão que vocês dariam para resolver esse problema? Eu acho que esse problema ele tinha que ser resolvido. Eu sei que é um pouco coisado, porque a empresa muito provavelmente não tem dinheiro para comprar novos aparelhos. Só que para conseguir uma melhora no funcionamento dos pães, da produção, etc., tinha que ter novos equipamentos. E com os novos equipamentos, eu acho que a produção iria melhorar, porque ia acontecer de ir mais rápido. Porque lá no texto da panificadora tem um negócio lá do padeiro, que ele tem que fazer tantos pães, aí acaba coisando. Aí, às vezes, isso pode prejudicar o funcionamento e a produtividade da empresa. Mais alguém? Vamos lá, pessoa. Só a Giovana que falou, eu quero mais gente. Como eu falei, é para todos participarem. Professor, eu acho que eu também concordo com a Giovana. Pode ser um investimento arriscado, pode, mas eu acho que melhoraria na produtividade de criação de pães, mas é um investimento arriscado, não sei dizer. Uhum. Crislane, Hector, Ícaro, Isabelle. Vamos participar. Então, quando nós falamos desse problema dos equipamentos antigos, vamos pensar o seguinte. Você tem uma batedeira. E aí você, no caso, o padeiro, ele faz muito pão de manhã. Vocês perceberam que no horário do almoço tem um espaço lá que não produz nada? Sim. Os pães têm que ser entregues quente, porque o pão, o ideal é que ele esteja quentinho. Só que será que os bolos precisam estar sempre quentinhos também? Não. Se a gente pegasse esse horário da confeiteira e passasse ele justamente para esse horário em que o padeiro não produz nada, não ia diminuir a pressão sobre os equipamentos? Aí o senhor tá falando que, no caso, ao invés de ele produzir essa grande quantidade de manhã e sobrar, produzir metade de manhã e metade à tarde? Que é o horário que ele não está fazendo nada? Olha só, de manhã o padeiro chegava mais cedo, 3 horas, fabricar 3.000 pães, né? E se ao invés dele fabricar 3.000 pães logo de manhã, ele fabricasse só 500 pães naquele momento? Mais tarde ele fabricasse mais 500, um pouco mais tarde mais 500. No horário do almoço, a batedeira estaria sem uso, os fornos estariam sem uso, a confeiteria entraria fazendo os bolos. O que vocês acham? Assim, entendi. Eu acho que seria melhor, realmente. Acho que seria melhor do que um investimento arriscado e comprar tudo, os aparelhos, e muito provavelmente pegar dívida depois. Realmente seria. E o que vocês identificam nisso? O que nós estamos fazendo? Não seria o just in time? Nós estamos entregando os pães no tempo correto. Afinal, de manhã, logo a padaria abriu, ela não precisaria de 3.000 pães já prontos, porque ela não vai abrir e já vender 3.000 pães. Ela vai abrir, vai vender alguns pães, aí ela pode vender. Tem um estoque lá de 500 pães, porque sempre que o cliente chegar vai precisar ter pão, né? Então, nesse caso, é bom sempre ter um pequeno estoque. Só que ao invés de 3.000 pães, nós temos um estoque de apenas 500 pães. Aqueles 500 pães estão acabando, pode-se fabricar esses 500 pães, por exemplo, em 2 cestas de 250 pães. Aqueles 500 pães estão acabando, manda aquela cesta vazia
a última cesta que acabou para o padeiro pega aquela cesta e produz mais 250 pães. Então, ele só vai entregar pão quentinho. Será que isso também não aumentaria as vendas da padaria? Aumentaria. E o que aconteceria com as reclamações dos clientes dizendo que não tem pão quente? Iria diminuir, né? Acabar. E o problema de jogar pão fora porque não vendeu? Obviamente não teria mais. E que conceito nós estamos trabalhando agora? Do just in time. Isso mesmo. Mas vocês perceberam que nós também falamos de você colocar 2 cestos, cada um com 250 pães. Entrega os cestos para a área de vendas começa a vender um cesto, né? Terminou aquele cesto, ela já envia esse cesto vazio para o padeiro e começa a vender no segundo cesto. O que é isso? O que esse cesto significa? Esse cesto de pães? Isso não é... Será que isso não seria o Kanban? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Acho que seria que nem aquele exemplo que eu estou mostrando no vídeo. Isso mesmo. Bom, e se nós fizermos isso, o que acontece com a necessidade do padeiro chegar mais cedo? Chega 3 horas mais cedo na padaria. É cortar pelo meio, porque agora ele tem que fazer menos produção. Isso mesmo. Antes ele tinha que chegar 3 horas mais cedo, agora ele vai precisar chegar no máximo meia hora mais cedo. Afinal, ele passou de 3.000 pães para serem produzidos para apenas 500 pães. Não é? E o padeiro, não precisando utilizar, ele vai produzir menos pães. Então, consequentemente, ele não vai precisar utilizar os 3 fornos de uma vez só. Será que isso não deixaria um espaço para a confeiteira também poder utilizar os fornos no mesmo tempo que o padeiro? Sim, professor. Então, agora, veja só. Nós resolvemos o problema dos equipamentos. Precisamos comprar equipamentos novos, pessoal? Não. Apenas organizando a produção, nós conseguimos produzir a mesma quantidade, colocando no sistema just in time e utilizando o Kanban, produzir o que a padaria precisa com os mesmos equipamentos. Talvez fazer uma reforma, né, nos equipamentos, mas seria muito menor que o custo. Vamos lá. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que um equipamento já está velho, então ele não presta mais. Mas vamos lá. Em uma indústria, se você tem um fogão que já tem 10 anos, mas ele ainda consegue ser eficiente, consegue cozinhar, qual o valor desse? Será que o valor desse fogão reduziu? Vou explicar melhor. Você comprou um fogão há 10 anos na padaria. Esse fogão, há 10 anos, custou R$2.000. Hoje, se você fosse vender esse fogão no mercado, ele teria o valor para você de R$300. Mas esse fogão consegue fazer a mesma coisa que ele fazia quando ele era novo. Qual o valor desse fogão para sua empresa? Se você comprou ele há 10 anos a R$2.000, que hoje ele pode ser vendido por 300, mas ele consegue fazer a mesma coisa que ele fazia quando era novo, então ele continua valendo R$2.000. Você não vai vender esse fogão
Não vai vender esse fogão por R$ 300 e comprar outro novo por R$ 2.000. Você vai continuar com ele, afinal ele tem o mesmo valor. A mesma coisa esses equipamentos da padaria. Eles são antigos. Então são antigos, tem que trocar. Não. Verifica a capacidade que esses equipamentos têm. Se eles ainda têm a mesma capacidade, vejam, quando eles foram comprados novos, eles eram eficientes. E no estudo de caso não falou nada que eles perderam eficiência. Então, em tese, eles ainda são eficientes. Só que as vendas da padaria aumentaram. Mas aí, então, nós precisamos comprar mais equipamentos. Se nós reorganizarmos de acordo com o sistema just in time, utilizando o Kanban, nós conseguimos fazer a mesma produção, só que utilizando os mesmos equipamentos. Nós falamos já que esse problema aqui também desapareceu, né? Afinal, não vai ter pão quente, porque vai ser produzidos lotes menores. Sempre que esses lotes forem entregues para os clientes, vai ter um lote novo de pão quentinho. E às vezes ocorria também de se perder uma grande quantidade de pães. Se nós vamos entregar os pães em lotes menores, essa perda também foi evitada, não foi? Não foi isso que nós conversamos? Foi. E o que dá para fazer com a perda de salgados? Aqui, ó, às vezes também ocorria de se perder os problemas da confeitaria, com a confeitaria que também produzia salgados, eram semelhantes, salgados frios e perdas. O que dá para fazer com isso? A confeitaria usa o forno no momento que o padeiro não estiver usando. Que aí vai dar para ela fazer e não perder. Uhum. Mas, será que não daria para a gente utilizar, como os lotes são menores, né? O padeiro vai produzir lotes menores, então ele não vai utilizar todos os fornos pela manhã. E será que não daria para a gente utilizar o Kanban também para controlar essa produção de salgados? Como assim, professor? Vamos supor o seguinte. Você vai de manhã tomar café na padaria, né? Nessa padaria, ela produz 20 salgados de carne de manhã. O pessoal chega e frita 20 salgados de carne. E você vai comer um salgado de carne. Só que a padaria abre às 7 horas. E você vai lá tomar um café às 10 horas. Como é que esse salgado vai estar quando você chegar lá? Frio. E alguém gosta de comer salgado frio? Não. E se ao invés de colocarmos esse salgado, fritar os 20 de manhã, a gente só fritasse 3 salgados de manhã? E foi vendido 2, frita mais 1. O que vocês acham disso? A Adriane falou que seria péssimo e ia causar prejuízo de fritar menos salgado, você está falando? Mas veja só, Adriana, se eu fritasse apenas 3 salgados, você chegou lá, a padaria abre às 7. As pessoas vão chegando, vão comprando salgados, e só quando os salgados da frente que estão na vitrine forem acabando é que eu vou fritando mais. Como é que vai ter salgado quando você chegar às 9 horas, 10 horas para tomar café? Estaria quente ainda? Isso, porque aqueles salgados vai ser frito praticamente no momento que você chegar. Então, você chegou lá, então você e mais
3, 4 pessoas, isso aí poderia até ser feito praticamente na hora. Então, ao invés de fritar o salgado e deixar esperando, poderia até ser feito. Cheguei lá agora, eu quero um salgado de carne, sei lá, um risole de carne. A pessoa faz o pedido no balcão e já... E aí, no momento que ela fez o pedido, é feito o pedido para confeiteira. E aí que ela vai ou assar ou fritar esse salgado. O salgado vai chegar para você super quente, não é? Sim. E você vai ficar contente ou não com isso? Vou. Então, isso não iria reduzir também reclamações? Reduziria. Agora, vamos pensar também por uma outra coisa. Se fizermos isso, digamos, um certo dia, a padaria vendeu apenas, ela fritaram todo dia de manhã 20 salgados, a padaria vendeu apenas 10 salgados. As perdas foram menores ou maiores do que se fritasse 20 salgados logo de manhã? Foram menores. Seria menores? Isso mesmo. Então, qual sistema dá para a gente utilizar para reduzir as perdas de salgados? Do Kanban. O Kanban e o Just in Time, né? O Just in Time e o Kanban, na verdade, o Kanban é uma ferramenta do Just in Time, certo? Então, sempre que você ouve falar de Just in Time, você tem que utilizar o Kanban, porque é ele que vai controlar a produção. E aqui também temos a confeiteira aguardava uma variedade de bolo acabar, então fabricar mais 10 bolos. Esses 10 bolos que ela fabricava era um lote bem grande. Então, bolo de milho acabou. Fabrico mais 10. Então, veja só. Pode ser que uma pessoa chegou lá, acabou de comprar o último bolo de milho, e aí a confeiteira vai fazer. Só que ela não vai fazer esse bolo hoje, ela vai fazer esse bolo só amanhã de manhã. Hoje à tarde ficou sem bolo. Por outro lado, o bolo ele tem uma validade bem baixa. Então, digamos aí, de 3 dias, fabriquei 10 bolos hoje de milho, e aí, nessa semana, o pessoal não está com muita vontade de comer bolo de milho. Compraram apenas 5 bolos. O que vai acontecer no final do prazo de validade? Estragar. E se ao invés de produzir 10 bolos, ela produzisse, por exemplo, somente 2 bolos? Coloca 2 bolos na área de venda, vendeu um bolo, ela começa a produção do próximo. Acho que seria melhor, porque ia evitar desperdício. Isso mesmo. E também iria evitar acúmulo de produto na frente da loja, né? Ficar uma frente de loja mais organizada. Afinal, vai ter menos produto exposto lá. E às vezes um produto velho perto de um produto novo, nesse caso, seria sempre 2 ou 3 produtos, mas fabricado provavelmente no mesmo dia para a pessoa. Você chega lá e vê que todos os bolos são no mesmo dia. Não seria melhor? Seria. E o Kaizen? Será que dá para a gente aplicar o Kaizen também nessa padaria? No Kaizen, o Kaizen é aquele melhoria contínua. Dia a dia você melhorar um pouquinho. Para isso, nós teríamos que fazer o seguinte. Vamos ter que desenvolver um programa de engajamento, porque para os funcionários participarem, começarem a falar, olha, aqui que estou vendo um problema, aqui que estou vendo uma oportunidade, certo? E aqui também tem uma coisa interessante. Elaborar um programa de rotação de cargos. Nesse programa de rotação de cargos, digamos assim, a confeiteira, ela vai continuar trabalhando na confeitaria. Só que, vez ou outra, ela vai exercer alguma atividade também na panificação. Então, ela pode, por exemplo, aprender a assar os pães, aprender a fazer alguma outra coisa na padaria. O padeiro também, vez ou outra, ele vai trabalhar na confeitaria, fazendo algumas atividades, então ele vai poder aprender a fritar salgados, aprender a fazer um ou outro bolo. Então, digamos, meio-dia,
O padeiro está almoçando, está só a confeiteira. Os pães estão acabando. Ela poderia substituir o padeiro e iniciar a produção de pães. De manhã, poderia até vir só o padeiro. E aí ele poderia, ou digamos, à tarde, vir só o padeiro. E aí ele poderia, se os salgados estivessem acabando, no momento em que a confeiteira não estivesse lá, ele poderia fritar esses salgados também. Os funcionários que estão no caixa, de vez ou outra fazendo atendimento no balcão, eles também iriam aprender como é que funciona o balcão. E eles conseguiriam identificar problemas que poderiam ocorrer no balcão mais rapidamente no caixa. O pessoal que trabalha no balcão também, vez ou outra, exercendo alguma atividade no caixa, eles conseguiram entender também como é que era o funcionamento do caixa. Então, assim, um código de barra de um produto está rasurado. Ele olhou no balcão lá e já sabe que aquilo não vai passar no caixa, que ele já conhece como é que funciona o caixa. Ele já pode corrigir aquele problema e evitar o cliente chegar no caixa, o produto não passar, aí ter que correr atrás de pesar o produto de novo, fazer um novo código. Então, ele já poderia corrigir esse problema antes que ele realmente ocorresse, antes que ele chegasse no cliente. Na síntese, é isso que é para vocês fazerem. É para vocês irem identificando os problemas e mostrando como é que eles podem ser resolvidos com o uso do Just-in-Time e do Kanban. Conseguem fazer a atividade? Sim, e professor, eu tinha uma dúvida para tirar com o senhor sobre como que a formatação da tarefa. Eu queria saber, a gente faz, exemplo, a gente faz pelo Word, faz 10 problemas, 15 problemas, ou quanto que a gente achar lá, aí vai, escreve os problemas, bota lá tudo o negócio, aí salva em PDF, manda? Isso, vocês podem fazer até essa mesma estrutura que eu fiz aqui, olha. Aqui embaixo vocês podem colocar como é que vai ser resolvido esse problema. Como é que a ferramenta que vocês vão utilizar, se é o Just-in-Time ou o Kanban, e como é que essa ferramenta vai ajudar a resolver esse problema. E tem alguma limite ou mínimo de problemas? Não tem um número limite. Eu aconselho vocês a colocar pelo menos uns 5. Bom, obrigada. E outra coisa também, não existe, para muitas das coisas, não existe um certo e um errado. Vocês vão ter que utilizar muito o bom senso. Porque, às vezes, um aluno pode identificar uma forma de resolver um trabalho e outro identificar outra, tá? Dúvidas, então? Professor, eu tenho uma dúvida, só que não é sobre essa atividade. Aquela do organograma, ela também é uma atividade de percurso? Isso. E onde que pode ser postada ela? É lá mesmo no organograma. Deixa eu verificar aqui, porque lá você vem aqui, estudo de caso. Aí você vai postar ela aqui mesmo. Por quê? Você não encontrou como postar ela? É que eu tava procurando esses dias, aí não tava abrindo, tava indo direto com o vídeo. Dá uma olhada lá depois. Se você não estiver conseguindo, aí você entre em contato comigo por WhatsApp, tá? Tá. Professor, eu queria tirar só uma dúvida rapidinho aqui desse organograma. Eu queria saber se o senhor quer algum formato ou se a gente pode fazer em qualquer site normal. Ou algum formato específico de organograma. Porque eu faltei a aula que o senhor explicou sobre ele, que eu consegui assistir. Pode fazer em qualquer formato. Se você não tiver um programa específico, pode desenhar à mão e tirar uma foto, ok? Beleza. Ok, Adriane. E aqui que você faltou, porque estava com carência de estágio, tudo bem. Depois, veja a aula gravada, tá?
Quem já colocou o nome na chamada aqui, se não tiver nenhuma dúvida, pode sair então. Bom dia, professor. Até a próxima aula. Até. Tchau, professor. Tchau. Professor, eu queria falar para o senhor aqui antes da gente sair, é que no da manhã o senhor não postou as vídeos gravados da semana 2. Não tem nenhuma. Aí, como para mim saber direitinho a questão do organograma, aí eu fui ver, só que não tinha vídeo lá. Não tem nenhum vídeo aula lá da semana 2. Tá, já vou verificar agora. Gravada, no caso, aquela ao vivo. Tá bom? Ok. Obrigada. Bom dia. Bom dia.